Olá, tudo bem? Tô aqui de volta, fechando, na verdade, o momento da cardiologia no MED, né? Porque nessa semana a gente reservou para discutir basicamente as arritmias e eu tô fechando agora com uma parte voltada para as bradiarritmias e também para a parada cardiorrespiratória, tá? Então eu vou fazer primeiro esse teu tempo de agora para ver as bradiarritmias e o último tempo para ver a parada cardiorrespiratória. Só um detalhe, porque como hoje, nesse formato atual, por conta da pandemia, nós estamos nessa aula mais online, assim, eu entendo que você tem a prerrogativa, às vezes, de ver as aulas na ordem que vocês quiserem assistir. Mas essa, especialmente da bradiarritmia, é importante que você respeite a sequência que a gente propôs. Ou seja, a brad vir depois da aula do Rafa de taquiarritmias. Por quê? Porque ele abre basicamente a aula dele das arritmias comentando sobre parâmetros eletrocardiográficos, comentando sobre contagem de frequência cardíaca no eletrocardiograma, que é algo fundamental para a gente começar a discussão de bradiarritmia. Então, em outras palavras, toda a base eletrocardiográfica, o Rafa comentou com vocês na parte das taquiarritmias. Então, se você se propôs, não, eu vou ver brad antes. Não, vê taque primeiro. Depois você volta para a bradiarritmia, tá? E no quarto tempo aí eu volto contigo para a parada cardiorrespiratória. Mas olha só, o Rafa fez os primeiros casos, né? Eu faço os últimos casos. E nesse caso que abre as bradiarritmias, nós temos o seguinte, ó. Operador de fotocopiadora, 50 anos, dá entrada na emergência com dispneia, vômitos e mal-estar. Nos seus documentos consta uma consulta de retorno com o cardiologista marcada ainda para aquela semana. No papel encontra-se o relato de uma alteração no eletrocardiograma a esclarecer. Então ele tinha alguma coisa de alterada no eletrocardiograma, ia para o cardiologista para tentar entender o que era aquilo, mas alguma coisa aconteceu, ele ficou muito pior e agora está com dispneia, está com vômitos e está com mal-estar, tá? Refere ter morado em Minas Gerais e na Bahia, isso há 20 anos, mas reside em São Paulo há pelo menos 5 anos. Foi feito prontamente esse primeiro eletrocardiograma que está aqui em cima. Olha para esse eletro, é um eletro que não é fácil, esse eletrocardiograma número 1. Dá uma olhada nele, a gente vai discutir muito eletro ainda hoje. Confirmada a hipótese diagnóstica principal, foram iniciadas as medidas terapêuticas necessárias com melhora significativa dos sintomas. Após 5 dias de tratamento, o paciente recebia alta hospitalar, levando consigo o eletrocardiograma, que é esse agora que está aqui embaixo. Repara que o eletro de entrada, que ele estava mal, com mal-estar, com vômito, é um eletro completamente diferente do eletro que ele recebe alta hospitalar, mas um não tem nada, rigorosamente nada a ver com o outro. Beleza? Se quiser continuar a ver eletro, você pausa o eletro, mas eu vou seguir aqui a nossa discussão, porque aparece a primeira pergunta. Qual é a hipótese diagnóstica do eletrocardiograma de número 1? Não é nem hipótese, a minha pergunta para você é qual é o laudo do eletrocardiograma número 1, que eu voltei a colocar aqui. E qual poderia ser a alteração prévia do eletrocardiograma descrita pelo cardiologista? Só para te lembrar, ele já tinha um laudo dizendo que tinha uma alteração no eletrocardiograma a esclarecer. Ele já tinha isso antes. Ele ia para o cardiologista para avaliar isso. Sendo que antes dele voltar para o cardiologista, ele passou mal com esse eletro. Então aqui tem 2 perguntas. Qual o diagnóstico desse eletro que eu estou vendo e qual deve ser a alteração do eletro existente anteriormente? Eletro esse que a gente não viu. Lembra que a primeira coisa que a gente faz no eletrocardiograma, e isso é a maneira nossa no Médio Grupo enxergar, inclusive, fica aberto o convite para você, se não quiser nesse ano, que você faça num próximo ano, mas fica aberto o convite para que vocês que têm interesse em se aprofundar em conhecimento eletrocardiográfico, para fazer o nosso curso de eletro, que é o MED Eletro, que na realidade eu e o Márcio organizamos esse curso de eletrocardiografia, e nesse curso, por exemplo, a gente orienta sempre os nossos alunos a seguirem o mesmo padrão de interpretação eletrocardiográfica para que você não perca nenhum tipo de diagnóstico em eletrocardiografia. E no MED Eletro, o que a gente sempre ensina aos nossos alunos é sempre começar a ver o eletrocardiograma através da frequência cardíaca, que o Rafa já comentou com vocês lá no primeiro tempo dessa nossa semana. E grosseiramente, quando você olha para esse eletrocardiograma,
Dá uma olhada na distância entre duas ondas R, a distância entre dois complexos QRS. Porque essa distância ela é enorme. É uma distância que é muito maior do que 5 quadradões, chega quase que a 9 quadradões. A gente sabe que a distância maior do que 5 quadradões define uma frequência baixa, define uma frequência menor do que 60, define uma bradicardia, uma bradiarritmia. Esse paciente tem uma frequência muito menor do que 60. Então, o que esse paciente tem uma bradicardia e uma bradiarritmia. Eu pego esse eletrocardiograma para abrir contigo a discussão sobre as bradiarritmias, onde nessa aula eu vou te mostrar todas as bradiarritmias de interesse para a prova de residência médica, para que você aprenda a reconhecê-las e você aprenda também, por favor, a tratá-las. O que eu vou colocar aqui como organização vai ser o seguinte: ao longo da aula, eu vou te apresentar vários traçados bradiarrítmicos, mas eu preciso que vocês, além de conseguirem dar o diagnóstico daquela bradiarritmia, vocês se preocupem sempre, eu vou te ensinar a ver isso, que vocês se preocupem sempre em classificar as bradiarritmias em benignas ou malignas. Isso é de enorme importância porque isso vai servir, inclusive, para a gente ter um raciocínio de abordagem terapêutica para os pacientes. Então entenda, o que serão as bradiarritmias benignas? As bradiarritmias benignas serão traçados que a gente vai aprender ao longo da aula, que geralmente são traçados que não vão gerar muitos sintomas no paciente. Até porque geralmente são bradiarritmias que não serão muito graves. Então o doente vai ter nada de sintoma ou vai ser um sintoma bastante leve, como eu coloquei ali em cima, sintomas bem reduzidos, são sintomas leves. E a nossa abordagem terapêutica para as bradiarritmias, que ao longo da aula a gente for classificando como benignas, vai ser uma abordagem ou de observação, porque se o paciente não sente nada, eu talvez também não faça nada por ele, pelo menos no momento mais agudo, ou você faz atropina. Lembra que a atropina, ela é um remédio que antagoniza a ação vagal. Lembra que uma ação vagal, uma ação parasimpática, ela é uma ação que reduz frequência cardíaca, que reduz velocidade de condução elétrica. Isso é a ação vagal. A atropina promove o contrário, porque ela antagoniza essa ação vagal. Então a atropina tenta acelerar a condução elétrica, a atropina tenta acelerar uma frequência cardíaca. Então, se o paciente ficou um pouco mais sintomático, você pode dar nas bradiarritmias benignas uma atropina que ela vai conseguir levantar essa frequência cardíaca. Já ao longo da aula, as bradiarritmias que eu for classificando como malignas, entendam, serão traçados, que a gente vai ter um substrato de conhecimento teórico sobre isso, mas serão traçados em que o paciente vai ficar muito mais sintomático. Eu coloquei ele grave, porque um paciente vai ter síncope pra caramba, mal-estar demais, porque serão traçados que vão promover frequências cardíacas muito reduzidas. Então o doente vai ser naturalmente mais sintomático. Síncope de repetição, por exemplo. Como é que eu vou tratar as bradiarritmias que ao longo da aula eu for classificando como malignas? A melhor estratégia terapêutica vai ser a colocação de marca-passo. O marca-passo, você sabe disso, é um dispositivo que simplesmente estimula que a frequência cardíaca aconteça numa faixa segura. Você estipula a frequência que você quer que o coração fique batendo, para você evitar frequências muito reduzidas. Então é a grande estratégia. Claro que o marca-passo, às vezes, ele demora para ser colocado. Mesmo um marca-passo transvenoso, que você coloca numa emergência, numa terapia intensiva, ele pode demorar alguns minutos para ser realmente colocado no paciente, instalado naquele paciente. Então você pode fazer drogas mais adrenérgicas, que conseguem acelerar essa frequência cardíaca, enquanto esse marca-passo ele não chega, como funciona a dopamina, como funciona a adrenalina. Maravilha? Então vai ter sempre essa classificação. Eu vou te mostrar, olha, bloqueio atrioventricular de segundo grau. Vai ser benigno ou vai ser maligno? Aí você já vai entender. Tudo que for colocar como benigno, geralmente pode ter sintoma leve, que vai ser tratado com atropina se necessário. As bradiarritmias que ao longo da aula eu colocar o carimbo de maligna, você já entende que é um doente muito mais grave, vai ter síncope pra caramba, e esse cara eu vou querer colocar marca-passo logo. Se atrasar o marca-passo alguma coisa, eu posso dar algum tipo de remédio,
adrenérgico para o doente. Isso é um conceito, mas eu queria me aprofundar nele. Eu queria que de verdade você entendesse, infelizmente, por que em algumas bradiarritmias a atropina não consegue atuar. Porque eu falei o tempo todo que a atropina ela age antagonizando a ação vagal, antagonizando a ação parasimpática. E essa imagem aqui é muito importante. Repare o seguinte, nessa imagem, o que a gente enxerga é que o nervo vago que leva à ação parasimpática, que leva à ação vagal, repara que o nervo vago ele não está chegando a todo o território cardíaco. Repara que o nervo vago ele não chega nada em territórios ventriculares. Ele só chega em territórios mais atriais, territórios mais altos no coração. Ou seja, as bradiarritmias que eu classificar como benignas, elas na realidade vão conseguir responder à atropina porque o problema delas é algum problema localizado em uma região mais alta do coração, uma região que recebe inervação vagal. Então a atropina consegue agir naquele território e o doente vai ficar bem por conta disso. Agora, as bradiarritmias que ao longo da aula, eu for classificando como malignas, por que elas não vão responder à atropina? Porque o problema das bradiarritmias malignas serão problemas de condução elétrica, por exemplo, que tem uma localização mais baixa, mais ventricular. Se o problema que gerou uma bradiarritmia é um problema que está aqui embaixo, não adianta dar atropina. Porque não chega inervação vagal até aqui embaixo. A atropina eu posso até tentar fazer. Pode fazer? Pode. Vai dar resultado? Não. Então, se eu já sei que não dá resultado, na prática eu nem faço. Se você quiser fazer, pode fazer, mas a gente entende cardiologia nesse momento aqui e vê que problemas de localização mais baixas são problemas que a atropina não resolve porque lá embaixo não chega a inervação vagal. Então eu coloquei, ó, localização mais baixa. Não num sítio não dotado de inervação vagal. Ou às vezes, e aí vai ser muito raro, pode ser um problema mais alto, mais associado a uma cicatriz, associado a uma fibrose. Aí mesmo um problema alto, como ele é um problema fibrótico, a atropina não age em cicatriz. Remédio não age em fibrose. Então mesmo problemas de localização alta, mas que sejam problemas fibrosantes, a gente vai estudar isso ao longo desse tempo, a atropina acaba não agindo. Então isso aqui é só vocês entenderem, que eu vou te mostrar a partir de agora vários traçados bradicárdicos. Qual é a tua tarefa? Aprender a reconhecer. Aprender a reconhecer uma bradicardia sinusal, aprender a reconhecer um ritmo de escape atrial, aprender a reconhecer um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Você tem que ter a competência, ao final desta aula, de reconhecer traçados bradicárdicos. Isso é uma competência. A sua outra competência é saber dizer se esse traçado bradicárdico é benigno ou maligno, e ponto. E aí você vai saber as consequências. Se um traçado for benigno, eu entendo que se o doente tiver sintoma, ele vai responder à atropina. Se um traçado for maligno, você entende que o doente geralmente vai ter sintomas mais graves, e se você fizer atropina, é improvável que ele melhore. Eu vou ter que correr atrás de marca-passo, enquanto não chegar o marca-passo, eu faço a dopamina ou eu faço a adrenalina. Maravilha! As bradiarritmias, os traçados bradicárdicos, eles geralmente são separados, eles são organizados em 3 grupos diferentes. O grupo da disfunção sinusal, em que o nódo sinusal, por alguma razão, ele é meio preguiçoso, ponto. Um outro grupo, que é o grupo dos ritmos de escape, que é muito interessante, porque às vezes o nódo sinusal, ele não fica só preguiçoso, não. Às vezes o nódo sinusal, ele simplesmente para. Ele desiste de funcionar. Mas mesmo que o nódo sinusal, que sempre é o comandante cardíaco, né? Se o nódo sinusal parar de funcionar, o coração não para junto, não. Alguma outra área cardíaca escapa e passa a assumir um novo ritmo cardíaco. Beleza. Que é um ritmo geralmente mais lento. Faz parte da estante das bradiarritmias. E o terceiro grupo de bradiarritmias, muito importante para a prova, talvez não, certamente é, das bradiarritmias, o grupo mais importante para a prova de vocês é o grupo dos BAVs, os bloqueios atrioventriculares. Então eu vou ver contigo, a partir desse momento, os 3 grupos, um de cada vez. Eu vou te ensinar o nome do eletro para você reconhecer,
E vou depois colocar o carimbo se ele é benigno ou se ele é maligno, e você entende o significado da benignidade ou da malignidade dentro da conversa das bradiarritmias. Então coloca aí, ó, grupo da disfunção sinusal. Esse é o grupo mais fácil. É o nódulo sinusal preguiçoso. E aqui para a prova de vocês eu tenho dois principais exemplos para a prova de facílimo reconhecimento. Um é bradicardia sinusal e o outro é a pausa sinusal. Repara, a bradicardia sinusal simplesmente é um ritmo sinusal mais lento. Não tem nem dificuldade de reconhecimento. Repara só, estou aqui em D2 e vejo, antes de cada complexo QRS, eu vejo ondas P's. E essas ondas P's são sempre positivas e bonitinhas em D2 antes de cada complexo QRS. O que a gente reconhece ser um ritmo sinusal. Agora, conta a frequência cardíaca. Olha quantos quadradões existem ali entre dois complexos QRS. 1, 2, 3, 4, 5, quase que 6. Aliás, quase que exatamente 6 quadradões. Então a distância é maior do que 5 quadradões, é uma bradicardia, mas é uma bradicardia que você percebe que o ritmo é o tempo todo sinusal. Acabou. Então o que é bradicardia sinusal? É um ritmo sinusal lento. Não tem o que confundir. A distância aqui entre os dois complexos QRS é uma distância maior do que seriam aqui 5 quadradões. Maravilha? Agora o mais importante, depois que você aprende o traçado, é dizer se ele é benigno ou se ele é maligno. E por favor, bradicardia sinusal é algo que todos nós temos, por exemplo, todas as noites. Nós todos, durante a noite, ficamos um pouco mais vagotônicos. Temos um pouco mais de estímulo vagal. Aí a nossa pressão cai durante o sono, é normal que aconteça isso. Nossa frequência cardíaca cai durante o sono, é normal que aconteça isso. A gente, durante o sono, alguns de nós, bate a 50, 52, 54, beleza. Né? Então somos mais vagotônicos durante o momento que a gente dorme. E nem por isso a gente acorda. Ai, fiquei bradicárdico. Não, isso aqui nem é sintomático, geralmente. Então eu coloquei aqui, ó, causas para isso. Vagotonia é uma causa possível, tá? A vagotonia é uma causa possível e nós somos vagotônicos durante a noite. Tem indivíduos que são vagotônicos enquanto estão acordados. Os atletas, por exemplo. Atleta é acordado, o atleta, quando está acordado, até por condicionamento cardiovascular, são indivíduos mais bradicárdicos, por exemplo. Então a vagotonia é uma causa, outra causa possível, droga bradicardizante. Eu tenho um paciente que tem insuficiência cardíaca. Aí você prescreve para ele um beta-bloqueador. O cara pode ficar bradicárdico? Pode. Agora, são situações que geralmente não geram muitos sintomas. Então eu coloquei aqui, ó, é benigno. O paciente não sente nada ou se sentir alguma coisa, eu sei que a atropina vai resolver. Então, bradicardia sinusal não tem dificuldade para reconhecer. Pausa sinusal. Essa é um pouquinho mais difícil, mas o nome já diz. O que é pausa sinusal? O paciente está em ritmo sinusal, mas faz momentos de silêncios elétricos. Momentos de pausas elétricas. Repara só, estou aqui em D2. Onda P positiva, bonitinho em D2, antes de cada complexo QRS. Aí chega aqui um momento enorme de silêncio elétrico, até que o doente volta a ter ritmo sinusal. Isto é pausa sinusal. É um ritmo sinusal com uma pausa no meio, mas ele volta a ter depois aqui, ó, um ritmo sinusal de novo. Benigno ou maligno? Depende. Uma pausa sinusal que é curta, é rápida, eu nem sinto. Uma pausa sinusal curta, a gente pode ter durante a noite, por vagotonia. Pausas curtas, mas um paciente que use droga bradicardizante, ele pode fazer às vezes. E o cara geralmente nem tem sintoma. Então a pausa sinusal, ela geralmente é benigna. E ela vai ser benigna quando ela for curta. Agora, se a pausa sinusal durar muito tempo, digamos que a pausa sinusal durou mais do que 3 segundos. Durou, sei lá, 4 segundos, como eu coloquei aqui de modo arbitrário. Pensem, uma pausa sinusal que demora mais do que 3 segundos significa que esse coração parou de ter batimento cardíaco por mais do que 3 segundos. Esse corpo parou de ter sangue saindo do coração, circulando por mais do que 3 segundos. A cabeça desse corpo ficou mais do que 3 segundos sem receber sangue. E qualquer um de nós cuja cabeça
pare de receber sangue por mais do que 3 segundos, tem síncope. Então, a pausa sinusal, ela é benigna se ela for rápida, curta. Se ela durar mais do que 3 segundos, ela é maligna porque ela vai gerar sintoma. Agora, quem é que tem pausa sinusal curta, benigna? E quem é que tem pausa sinusal longa, maligna, que derruba, que faz síncope? Porque são situações diferentes. Indivíduos vagotônicos, nós enquanto dormimos, atletas bem condicionados, podem ter pausas sinusais curtas. E aí não gera nem sintoma. Pacientes que usam droga bradicardizante podem ter pausas curtas. Beleza. Agora, existe uma doença, tá? Que geralmente você vê em gente mais velha, que você vê em idoso, porque é uma fibrose, né? O idoso, ele faz, né, degenerações em várias regiões do corpo. Degeneração, por exemplo, articular, né? E o idoso pode fazer degeneração de tecido elétrico cardíaco, que depois se transforma em uma fibrose. Então existe uma doença degenerativa, uma doença fibrosante do circuito elétrico cardíaco chamada de doença do nódulo sinusal, em que o nódulo sinusal ele vai se convertendo em uma fibrose. E aí ele fica realmente doente e faz pausas muito longas, que duram mais do que 3 segundos. É um velhinho que faz síncope de repetição. Você faz um eletrocardiograma e você flagra um momento enorme de pausa elétrica. O que esse velhinho tem? Ele tem uma doença do nódulo sinusal. E aí adianta dar atropina? Não. Ah, mas é no nódulo sinusal lá em cima recebe inervação vagal. Que ele receba, mas é uma fibrose. O remédio não age na fibrose. Aí eu te pergunto, se colocasse em prova qual é a terapêutica ideal para a doença do nódulo sinusal? Marca-passo. É o ideal pro cara, marca-passo. A gente sabe que a atropina não age na fibrose e ponto final. Para bradiarritmia maligna, a melhor conduta é marca-passo. E acabou. Maravilha. Agora, isso aqui são situações, eu te falei, e que o nódulo sinusal ele fica preguiçoso, ele fica mais vagaroso, ele fica um pouco mais devagar. Agora, e se o nódulo sinusal não é um nódulo sinusal somente preguiçoso, não? E se o nódulo sinusal simplesmente para definitivamente de funcionar e, portanto, para de comandar o ritmo cardíaco? O coração para. Não, eu comentei antes e volto a insistir, né? Quem manda no coração é a velocidade, é a hierarquia da velocidade. Então nós temos no coração algumas áreas que são dotadas de automatismo, ou seja, nós temos no coração algumas áreas que são capazes de gerarem estímulos elétricos automáticos. Geralmente, quem comanda o ritmo cardíaco é o nódulo sinusal, por quê? Porque dessas áreas automáticas, o nódulo sinusal é o mais rápido. E no coração o que manda é a hierarquia da velocidade. Então, como o nódulo sinusal tem um ritmo de disparos automáticos, um ritmo mais rápido, ele costuma ser o comandante. Agora, se o nódulo sinusal desiste de comandar porque ele resolve parar de funcionar, eu vou ter que, na realidade, pegar outra área automática, ela vai, escapar e vai assumir um novo ritmo cardíaco, que é chamado de ritmo de escape ou ritmo ídio. Agora, o nome completo desse ritmo diferente que eu vou colocar aqui vai depender da área automática que tiver escapado e tiver se tornado a nova comandante do ritmo cardíaco. Por conta disso, nós temos 3 ritmos de escape diferentes. O ritmo de escape atrial ou ritmo ídio-atrial é quando o átrio escapa e passa a ser o comandante cardíaco. Tem o ritmo de escape juncional ou ritmo ídio-juncional, que é quando a junção AV, o nódo AV, é quem escapa e passa a assumir o novo ritmo cardíaco. E existe o escape ventricular, o ritmo de escape ventricular, ou ritmo ídio-ventricular, que é quando uma área do ventrículo escapa e passa a assumir um novo ritmo cardíaco. Tudo bem? E eu queria te mostrar o eletrocardiograma de cada um desses ritmos de escape, porque são eletros até tranquilos da gente entender o que está acontecendo. Então repara só, vou te mostrar primeiro o ritmo de escape atrial, porque você tem que saber reconhecer isso aqui. Olha comigo o eletrocardiograma. Estou aqui em D2, e nessa parte inicial do traçado, nós vemos ondas P's positivas e bonitinhas aqui no início de D2,
antes de cada complexo QRS. Ou seja, aqui no início do eletrocardiograma, o paciente tem um ritmo sinusal. Se ele mantivesse a mesma frequência que ele estava apresentando no início do traçado, eu esperaria um novo batimento sinusal acontecendo mais ou menos por aqui. Mas o nódulo sinusal parou de funcionar e não emitiu um novo estímulo. O que aconteceu nesse eletrocardiograma é que alguma área automática do átrio escapou e passou a assumir um novo ritmo cardíaco. Como é que eu sei isso? Porque eu continuo a ver onda P antes de cada complexo QRS. Porém, estas outras ondas P's são ondas diferentes da onda P sinusal. São ondas P's negativas. Então é alguma outra região do átrio que está disparando esse novo estímulo elétrico. Então isso é um ritmo de escape atrial. É um ritmo que você vê onda P antes do complexo QRS o tempo todo, mas essa onda P ela é diferente da onda P sinusal. E por que isso aqui está na aula de bradiarritmia? Porque geralmente o ritmo, a frequência automática de disparos atriais é da ordem de 40 a 60 estímulos automáticos por minuto. Entre 40 e 60 é uma bradiarritmia. Então eu vou colocar isso aqui, ó, ritmo de escape atrial. Qual é a característica do eletrocardiograma? Ó, a característica: frequência cardíaca entre 40 e 60, e a onda P é uma onda P diferente da onda P sinusal. E todo eletrocardiograma eu preciso classificar se é benigna ou maligna essa bradiarritmia. E o ritmo de escape atrial geralmente é benigno. Você faz uma frequência de 50, é raro alguém ficar sintomático em relação a isso. Mas o mais importante, se for uma frequência de 44, sei lá, e o doente ficar sintomático, eu classificar como benigno é algo importante para o nosso conhecimento. Porque eu sei que se for necessário, o doente vai responder à atropina. Claro que ele vai responder. Quem está estimulando esse coração é o átrio. Lá em cima no átrio chega inervação vagal. Se você quiser acelerar o átrio, você dá a atropina, que vai antagonizar o estímulo vagal. É o que a gente entende. Então o escape atrial geralmente é assintomático, mas se for sintomático, eu entendo que a atropina acelera esse ritmo cardíaco e atenua a sintomatologia desses pacientes. Maravilha, ficou claro isso? Bernardo, quem é que tem escape atrial? Eu não coloquei escrito aqui, mas eu posso te falar. Repara, vagotonia pode fazer escape atrial. A gente, portanto, durante o sono, um pouco mais vagotônico, a gente pode fazer momentos de escape atrial. E ninguém, acordei de um pesadelo chamado escape atrial. Não, porque não gera tanto sintoma assim, não gera. Quer ver outra situação que você pode ver escape atrial? Quem aí vai fazer anestesia? Quem aí vai fazer? Você vai fazer anestesia? Então, tem gases, alguns gases anestésicos, os halogenados, que podem adormecer demais o nódulo sinusal, e você que falou para mim que vai fazer anestesia, você vai às vezes acompanhar no monitor cardíaco, você fazendo uma anestesia inalatória e você acompanhando no monitor cardíaco o momento de ritmo de escape atrial. Beleza, o que você faz? Toma outro café, né? E segue a anestesia, porque o escape atrial geralmente não gera sintomas, geralmente não instabiliza uma anestesia, por exemplo. Agora, às vezes, lá em cima o nódulo sinusal parou de funcionar, o átrio não assumiu o ritmo cardíaco, e aí às vezes a junção AV, o nódo AV é quem assume, que a gente chama de ritmo de escape juncional, é o nódo AV, a junção AV que escapa, né? Ou ritmo idiojuncional. Olha de novo para esse eletrocardiograma que está bem representativo. Repara que estou aqui em D2, e você vê aqui no início de D2, onda P positiva e bonitinha antes de cada complexo QRS. O que significa que no início do traçado, o paciente vinha num ritmo sinusal. Se ele mantivesse a mesma toada, a mesma batida que ele vinha naquele primeiro momento, a gente esperaria um novo batimento da mesma origem sinusal acontecendo mais ou menos por aqui onde eu marquei, mas ele não veio. Ele não veio porque o nódulo sinusal parou de funcionar. Agora, como é que eu sei que quem escapou foi a junção AV, o nódo AV? Porque, reparem, eu não vejo aqui, ó, onda P precedendo o complexo QRS. Eu vejo diretamente o complexo QRS com a mesma morfologia que ele tinha antes. Então é o nódo AV que dispara, ativa os ventrículos como sempre ativou.
e você não vê a onda P precedendo o complexo QRS. O ritmo, ou a frequência automática de disparos desse nodo AV, dessa junção AV, também é da ordem de 40 a 60 estímulos automáticos em cada minuto. Repara só, é o nodo AV aqui, ó, que está escapando. Começa o estímulo aqui, então você não vê a onda P antes do complexo QRS. E o estímulo desce para os ventrículos como sempre desceu, gerando, portanto, um complexo QRS como sempre foi. Entendam, só para comparar, e já vou até antecipar o conceito do escape ventricular. Digamos que quem tivesse escapado fosse aqui, ó, um ponto perdido do ventrículo. Aí, numa situação dessa, o estímulo ventricular nasceria daqui e iria se propagar muito mais lentamente, não iria utilizar as vias expressas. No escape ventricular, que a gente vai ver aqui embaixo, o complexo QRS é diferente, o complexo QRS é largo. Porque no escape ventricular, o estímulo nasce num ponto qualquer do ventrículo e vai ter que se distribuir lentamente para o resto do ventrículo. Isso alarga o complexo QRS. Quando o escape, na verdade, ele é juncional, o que você percebe é que o ventrículo é ativado como sempre foi, pelo ramo esquerdo, pelo ramo direito, rapidamente. Então, o complexo QRS é normal, como estava sendo anteriormente. Então, eu coloco aqui as características do eletrocardiograma de um ritmo de escape juncional. Uma frequência cardíaca um pouco mais bradicárdica mesmo, não tem onda P, e o complexo QRS é normal, o complexo QRS ele é estreito. Tá? E eu coloquei, como sempre temos que colocar, é benigno. O que significa ser benigno? O doente não sente nada ou sente sintomas muito leves e, se for necessário, responde à atropina. Por que responde à atropina? Porque na junção AV, no nodo AV, lá em cima, ainda recebe inervação vagal. Então a atropina ainda age naquele território. Essa é a ideia. E não coloquei aqui, mas vou te falar. Quem é que pode fazer ritmo de escape juncional? As mesmas situações do escape atrial. Vagotonia, uma pessoa durante o sono é rara, mas pode acontecer durante o sono. Uma anestesia inalatória, por exemplo, e assim por diante. Mas situações de benignidade. Você não coloca marca-passo porque você viu um escape juncional. Não precisa. Agora, às vezes, fica algo dramático do nódo sinusal não funcionar. O átrio não assumir. A junção AV não pega, não assume. E aí, para o coração não parar, a última alternativa é algum ponto automático do ventrículo, disparar, escapar e assumir um novo ritmo cardíaco, que a gente chama de ritmo de escape ventricular ou ritmo idioventricular, que é esse traçado que está aqui. Repara que aqui no início, estou aqui em D2. Eu vejo uma onda P positiva, bonitinha em D2, antes do complexo QRS. Esse primeiro batimento ele é um batimento sinusal. Mas simplesmente você não viu outro batimento sinusal acontecer tão cedo. O que você vê é um longo período aqui parado até que surge uma atividade elétrica que é logo um complexo QRS todo largo. Esse complexo QRS largo não tem nada a ver com o complexo QRS daquele paciente inicialmente. Então eu vou colocar que esse paciente aqui no escape ventricular também não tem onda P antes do complexo QRS. Mas diferente do escape juncional, o complexo QRS não é mais estreito. O complexo QRS do escape ventricular, ele é aberrante. Ele é esquisito, ele é largo demais. Por quê? Porque é um ponto perdido do ventrículo que escapou e assumiu esse novo ritmo cardíaco através de um canto. Sabe qual é o grande problema do escape ventricular? Sabe qual é o grande problema? É problema puxando o problema, como diz a música. Sabe qual é o grande problema do escape ventricular? É que a frequência intrínseca de disparos automáticos do ventrículo é uma frequência muito lenta, da ordem de 8 a 40 estímulos automáticos por minuto. Um paciente com escape ventricular, ele vai bater 8 a 40 vezes apenas por minuto. Isso é frequência, eu sempre falo em aula, isso é frequência de jacaré, né?
Jacaré bate 8, mas pra jacaré tá bom, pô. O jacaré tá quieto no rio ali, sem fazer nada. Para um ser humano, 8 a 40 por minuto é muito pouco. Então o escape ventricular é um ritmo, por definição, extremamente sintomático. Então eu vou colocar aqui, ó, as características de um eletro de um escape ventricular. A frequência é muito lenta, a frequência do jacaré. Não tem onda P e o complexo QRS é aberrante, a largada é diferente do complexo QRS estreito normal que o doente deveria ter. E como ele é muito sintomático, eu classifico os escapes ventriculares como situações de malignidades, que você entende, o cara é muito sintomático e o pior, não vai responder à atropina. Por que não responde à atropina? Porque quem está comandando esse ritmo cardíaco é o ventrículo. E eu te mostrei isso antes. Lá embaixo no ventrículo não chega inervação vagal. Então não adianta dar atropina, porque a atropina age aonde tem inervação vagal. Então a atropina não consegue acelerar um ritmo ventricular. O que eu vou fazer num escape ventricular? Marca-passo, cara. Escape ventricular, o que eu tenho que fazer? Marca-passo. Se o marca-passo for demorar, dá drogas adrenérgicas. Dopamina, adrenalina, que taquicardiza qualquer território cardíaco. Mas a atropina aqui não vai agir direito. Ficou clara a ideia? Então vimos as disfunções sinusais, que são fáceis, né? Bradicardia sinusal, pausa sinusal. Vimos os ritmos de escape, que são muito interessantes. Eu gosto muito de ver isso aqui, né? Classificamos se são benignos, se são malignos. E eu queria te mostrar agora a parte mais importante com visão de prova de residência, tá? Que são os bloqueios atrioventriculares, os populares BAVs. Vamos com calma, porque essa é a parte mais importante. Então, repara só, o que seria, na nossa ideia, o que seria um bloqueio atrioventricular? Repara, o que é o normal num coração? O estímulo num coração normal, ele nasce aqui no nódulo sinusal, que fica lá no teto do átrio direito. O estímulo desce ativando os átrios, e aí, quando ativa os átrios, gera a onda P que a gente conhece. Depois, esse estímulo ele é reunido aqui no nódo atrioventricular, né, o nódulo atrioventricular que seja, toma um chope, descansa aqui um pouco, depois o nódo AV solta o estímulo e ele desce para ativar os ventrículos, gerando, como a gente sabe, o complexo QRS no eletrocardiograma. Então, o que seria um bloqueio atrioventricular? Um bloqueio atrioventricular seria alguma condição que você, na realidade, conseguisse ativar os átrios, gerando a onda P, mas tivesse alguma dificuldade de transmitir um impulso lá embaixo para os ventrículos. Vou colocar de outra cor para ficar mais fácil da gente enxergar. Tivesse alguma dificuldade de transmitir esse impulso para os ventrículos. Você bloqueia o estímulo, bloqueia a condução do átrio para o ventrículo. Então tem uma formação da onda P, mas vou ter alguma dificuldade para formar o complexo QRS. Essa é a ideia genérica de um bloqueio atrioventricular. Mas entenda o seguinte, eu falei a vocês que nessa aula das bradiarritmias, a nossa tarefa, a nossa competência ao final da aula tem que ser reconhecer o eletrocardiograma e saber dizer se aquele eletrocardiograma é benigno ou maligno. Que eu entendo poder responder a atropina ou não responder bem a atropina. Você pegou já essa ideia. Então entenda o seguinte, a gente vai continuar ainda com a preocupação de classificar os bloqueios atrioventriculares em benignos ou malignos. Como assim? Entenda, você pode, por exemplo, ter uma dificuldade de condução do estímulo ainda aqui no alto. Cara, uma dificuldade ainda aqui no alto é uma dificuldade numa região que recebe inervação vagal. A atropina talvez consiga melhorar essa condução que está ruim. Você pode ter um problema na condução aqui um pouquinho mais baixo. Beleza, aqui no nódo AV ainda chega inervação vagal. Então você simplesmente, como chega inervação vagal aqui, você consegue ainda, naturalmente, você consegue ainda, talvez a atropina te ajudar. Mas você pode também, às vezes, ter algum bloqueio na condução numa região aqui um pouco mais baixa. E numa região agora um pouco mais baixa, atrapalhando a condução dos átrios para os ventrículos, você talvez aqui, não tendo mais inervação vagal, talvez aqui a atropina não haja direito. Então, acho que vai continuar ainda
separando os bloqueios atrioventricular ou classificando eles sempre em benignos ou malignos. Com um detalhe, para ficar mais fácil para a gente. Repara só, lembra em relação ao circuito elétrico cardíaco, né, que nós temos aqui ó, os feixes atriais, o nó do AV, aqui, lembra, esse pedacinho aqui é o feixe de His, aqui é o ramo direito, aqui é o ramo esquerdo. Como é que o pessoal costuma separar os bloqueios atrioventriculares, os de cima e os de baixo? O pessoal costuma chamar do seguinte, ó, os de cima são suprarricianos, porque estão acima do feixe de His. Os bloqueios suprarricianos acontecem em regiões que recebem inervação vagal, costumam ser, portanto, bem menos graves. Se houver sintoma, eu entendo que vão responder à atropina. Já os bloqueios aqui mais baixos, o pessoal costuma chamar de bloqueios infrarricianos, porque acontecem abaixo do feixe de His. E esses costumam ser mais graves, mais sintomáticos e o pior, não vão responder à atropina. A melhor conduta para os bloqueios malignos é o marca-passo. Então, qual é a tarefa do momento? Eu vou te apresentar os bloqueios atrioventriculares. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, eu vou te apresentar os BAVs. Você vai ter que aprender a reconhecer um bloqueio atrioventricular no eletrocardiograma. Depois que você aprender a reconhecer um bloqueio atrioventricular no eletrocardiograma, eu vou te classificar, ó, esse é benigno. Ó, esse é maligno, você entende? Esse é benigno? É tranquilo. Se precisar de alguma coisa, eu dou atropina. Ah, esse aqui é maligno? Atropina, eu posso até dar, mas eu sei que não resolve. A melhor conduta vai ser marcar passo. Maravilha? Preparado para aprender os tipos de BAVs? Primeiro, segundo, terceiro grau? Vamos com tudo então? Vou colocar logo de cara um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Eu só queria, antes de colocar, ver se você concorda com o meu raciocínio. O que seria, assim, eu vou pensar numa expectativa nossa no eletrocardiograma para um bloqueio atrioventricular. Vê se você concorda comigo. Num bloqueio atrioventricular, o estímulo ele vem, né, ativa os átrios, gerando a onda P. Eu tenho aqui a onda P, depois ficou ruim pra caramba. Aqui, ó, a onda P, depois um complexo QRS, onda T de tatu. Onda P, complexo QRS, onda T de tatu. É o normal. Vê se você concorda comigo. Quando tem um bloqueio atrioventricular, qual seria a nossa expectativa? O estímulo ativar os átrios, gerando uma onda P, ele ser bloqueado, não descer para os ventrículos e, portanto, não gerar um complexo QRS. Você concorda comigo? Na essência, pensando na essência, bloqueio atrioventricular, o estímulo passa pelos átrios, gera a onda P, é bloqueado, não chega para o ventrículo, não gera complexo QRS. Então, a expectativa, pensando alto aqui entre a gente, a expectativa de um bloqueio atrioventricular de verdade é ver a onda P sozinha, não é? É ver a onda P bloqueada. Eu estimulei o átrio e bloqueei a passagem para o ventrículo. Então, a expectativa, pensando alto, num bloqueio atrioventricular é ver a onda P sem complexo QRS. Vamos ver se esta expectativa se confirma, por exemplo, nesse primeiro exemplo nosso de bloqueio atrioventricular, que é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que já é instigante. Porque, repara só, tô aqui em D2, tô aqui, ó, P, QRST, acompanha? P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, QRST. Então, olha só, toda onda P depois tem um complexo QRS. Então, a expectativa aqui que eu trabalhei contigo, ela já foi frustrada. Porque aqui toda onda P vem depois do complexo QRS. Então, qual é a alteração que existe para aprender do bloqueio atrioventricular? Vamos contar um intervalo PR? Lembra que o intervalo PR ele é contado do início da onda P até o início do complexo QRS. E você aprendeu com o Rafael, lá no início da aula desta semana. Qual é a duração normal de um intervalo PR? Qual é a duração normal de um intervalo PR? Lembra disso? 200 milissegundos. Que é a mesma coisa que você falar 5
quadradinhos. Aqui, reparem, eu tenho 5, 6, 7, eu tenho 8 quadradinhos. Eu tenho 8 quadradinhos. Eu tenho muito mais, portanto, do que 200 milissegundos. Tem uns 320 milissegundos ali. Tem muito mais que 5 quadradinhos. E isso se manteve, repara, o tempo todo. Então, o que eu quero te falar é o seguinte. Quem escolheu o nome bloqueio átrio-ventricular de primeiro grau foi alguém que teve uma enorme infelicidade. Porque o bloqueio átrio-ventricular de primeiro grau não é um bloqueio de verdade. Porque a onda P vem acompanhada sempre do seu complexo QRS. Entenda, o que existe no bloqueio átrio-ventricular de primeiro grau é um alentecimento da condução. Não é um bloqueio de verdade, ele não é bloqueado, o estímulo ele continua a chegar no ventrículo, ele continua de modo mais lento. Então vou colocar aqui em cima o conceito do eletro do BAV de primeiro grau. É apenas um intervalo PR mais largo do que o normal. Um intervalo PR acima de 200 milissegundos, para quem não gosta de milissegundos, acima de 5 quadradinhos. Isso aqui não é quadradão não, hein? Isso aqui considere como quadradinho. Tudo bem? Esses quadradinhos aqui. Então o BAV de primeiro grau nem bloqueio é. Nem bloqueio é. É só um alentecimento. Então é um diagnóstico que eu só consigo fazer se eu manjo muito bem de eletro, né? Porque é uma alteração discreta, simplesmente de um intervalo PR mais largo. E se o BAV de primeiro não é bloqueio de verdade, é alentecimento da condução. Eu te pergunto, benigno ou maligno? Benigno ou maligno? Cara, nem bloqueia! Nem bloqueia, então nunca pode ser maligno. É um bloqueio atrioventricular benigno. Certamente ele acontece lá em cima, ele é bem suprarriciano. Isso aqui dificilmente gera sintoma. Dificilmente isso aqui gera sintoma. É uma característica eletrocardiográfica. Dificilmente alguém tem algum sintoma só porque identificou a passagem de átrio para ventrículo. Maravilha. Agora eu vou colocar bloqueio de verdade, hein? Aqui é alentecimento. Agora eu vou colocar bloqueio de verdade. Eu vou querer discutir com muita calma contigo os bloqueios atrioventriculares de segundo grau. Olha comigo esse eletrocardiograma. Olha pra cá. Olha pra cá. Ó. P, QRST. P, QRST. P, sozinha. Agora sim apareceu uma onda P sozinha. Uma onda P bloqueada. Vamos continuar a eletro. Ó. P, QRST. P, QRST. P, QRST. P, sozinha. De novo. E vem P, QRST, P, QRS. Repara só. Aqui você enxergou duas ondas P's bloqueadas ao longo do traçado. O que eu quero que você entenda é que o que aconteceu nesse traçado foi um bloqueio que eu chamo de eventual. Por que eu chamo de bloqueio eventual? Porque são bloqueios não consecutivos da onda P. Você nesse traçado não viu uma onda P bloqueada seguidamente da outra. Bloqueou uma aqui, outra lá na frente. É um bloqueio eventual, é um bloqueio não sequencial da onda P. Sempre que eu tiver bloqueios eventuais, bloqueios não consecutivos, bloqueios não sequenciais de onda P, eu vou chamar de BAV de segundo grau. É o conceito aqui, ó, bloqueio não sequencial, é uma aqui e outra lá na frente. Bloqueio não consecutivo da onda P. Isso é BAV de segundo grau, mas agora é a parte mais complexa. O BAV de segundo grau, eu tenho que tipificar. Existem, portanto, tipos de BAV de segundo grau. Atenção para o conceito que realmente é um pouco mais complexo. Mas olha só, para você classificar, para você tipificar um BAV de segundo grau, você precisa, olha para cá agora, por favor, você precisa avaliar como é que, na realidade, se deu a condução atrioventricular do estímulo até o momento que a onda P apareceu bloqueada. Vou repetir a ideia. Para você tipificar um bloqueio de segundo grau, um BAV de segundo grau, você precisa acompanhar o comportamento do intervalo PR nos batimentos que precederam o bloqueio de uma onda P. Vamos interpretar isso nesse eletrocardiograma? Repara que eu vou pegar como exemplo essa onda P bloqueada. Vamos avaliar os comportamentos dos intervalos PRs
nos batimentos que precederam o bloqueio dessa onda P. Porque nesse primeiro batimento, por exemplo, o intervalo PR tinha essa duração. No batimento seguinte, você consegue perceber que aumentou um pouquinho, eu mantive essa mesma figura, ainda tem um pedacinho aqui ó, de intervalo PR, aumentou. Nesse outro batimento, aumentou ainda mais. Você consegue olhar para esse eletrocardiograma e concordar comigo que antes de acontecer o bloqueio dessa onda P, os intervalos PRs foram ficando progressivamente maiores? Estica, estica mais, puf, e depois bloqueia. Você concorda com isso? Isso tem um nome técnico na eletrocardiografia. Esse alargamento progressivo do intervalo PR antes do bloqueio da onda P, a gente dá um nome em eletro, a gente dá um nome em cardiologia, de fenômeno de Wenckebach. Então esse BAV de segundo grau, ele tem o fenômeno de Wenckebach, isto é, ele tem esse alargamento progressivo do intervalo PR precedendo o bloqueio da onda P. O BAV de segundo grau que tem esse comportamento, ele ganha um sobrenome. É o que a gente chama de BAV de segundo grau do tipo MOBITIS 1. Eu coloquei o nome completo aqui em cima. Então, MOBITIS 1 é o que tem esse fenômeno de Wenckebach. Não estou dizendo que é fácil. Eu não acho esse assunto fácil, né? Mas é um assunto que você vai dissecando e você vai entendendo o que você está enxergando. E agora que eu já sei, portanto, definir, pegar um elétron e falar que é um BAV de segundo grau, do tipo MOBITIS 1, a minha tarefa agora é dizer se é benigno ou se é maligno, porque isso muda tudo. O benigno, eu entendo que se tiver algum tipo de sintoma, a atropina resolve. O maligno, eu entendo que mesmo tendo sintoma, você até pode tentar dar atropina, mas não vai resolver. Eu deveria logo me organizar para colocar o marca-passo. Então, MOBITIS 1 é benigno ou maligno? Sabe como é que eu sempre guardei? Né? Tem várias formas de guardar, mas eu me recordo muito, por exemplo, quando nós tínhamos as aulas presenciais, e eu sou muito saudoso em relação às aulas presenciais, porque a gente via muitos de vocês, naturalmente, pela aula inteira, no final do dia, muitos de vocês cansados. E olha o paralelo que eu sempre fiz na minha cabeça. Você está lá cansado, você está tentando no auditório, como se talvez esteja em casa, tentando assistir a aula, né? Mas você cansado, você começa a dar aquela pescada, né? Você está lá vendo a aula, aí você levanta, tentando se manter acordado, aí você alarga um pouco mais, você levanta no susto, aí você pesca de novo, você alarga um pouco mais, você acorda de novo até que você bloqueia. Então, um paralelo meio ridículo, mas você quando está cansado em aula, você tem um comportamento parecido com isso aqui. Você alarga, até que você bloqueia. E você é a pessoa do bem, pô. Você é nosso aluno, você é um cara do bem, você é uma menina de bem. Então isso aqui que tem um comportamento parecido com você é também um bloqueio atrioventricular benigno. Geralmente o problema dele é de localização mais alta. Então se esse cara ficar assintomático, a atropina resolve? Resolve. O BAV de segundo grau MOBITIS 1 não se coloca marca-passo. Isso é um conceito importante pra gente. Maravilha. Vamos caminhar um pouco mais. Vou colocar um outro... E outra coisa, outra forma que eu uso para guardar, repara, esse cara tá alargando aos poucos até bloquear. Alarga e depois bloqueia. É como se ele avisasse, ó, tô alargando, hein? Ó, daqui a pouco eu vou... Ó, alarguei mais, hein? Ó, daqui a pouco eu bloqueio, ó, alarguei mais. Ele tá avisando que vai bloquear. Quem avisa? Quem avisa? Amigo é. Quem avisa, amigo é, esse cara do bem, é benigno. É outra forma só de a gente memorizar esses padrões. Maravilha. Vamos seguir agora para outro eletrocardiograma. Olha para esse eletro. Repara só. P, QRS, acompanha. P, QRST. P, QRST, P. Tá sozinha essa P. Tá bloqueada. P, QRST, P, QRST, P. Bloqueou. P, QRST. Então aqui de novo. Eu vi bloqueios eventuais da onda P, bloqueios não sequenciais. Eu não vi uma onda P bloqueada seguida da outra, não. Uma bloqueou aqui, outra bloqueou na frente. Um bloqueio não sequencial da onda P é a definição que eu já aprendi de BAV de segundo grau. Eu já aprendi isso, pô. Mas BAV de segundo grau tem que tipificar. Não é assim? E para tipificar,
eu tenho que avaliar o comportamento dos intervalos PRs antes de um bloqueio da onda P. Repara que aqui, nesse nosso primeiro batimento, eu vou marcar a duração desse intervalo PR, e repara que ele se mantém bastante semelhante no intervalo PR seguinte. Então aqui eu não tive alargamento, e repara, eu tenho 2 intervalos PRs antes do bloqueio para comparar. Eu tenho 2 para comparar aqui. E nesses 2 que eu estou comparando, eu não vejo alargamento progressivo do intervalo PR. Eu não vejo fenômeno de Wenckebach. Está ali escrito, não tem alargamento progressivo do intervalo PR. Não tem fenômeno de Wenckebach. Então esse BAV de segundo grau é um BAV de segundo grau do tipo Mobitis 2. E aí vem a pergunta importante. Benigno ou maligno? Porque muda tudo. Esse cara, ele é malvado. Porque ele não te avisou que ia bloquear. Ele é traíra. Ele não avisou que ia bloquear. Do nada ele deu a rasteira e bloqueou. Do nada ele bloqueou. Então se o cara bloqueia do nada sem avisar, teu amigo ele não é. Esse é o cara do mal. Então o BAV de segundo grau do tipo Mobitis 2, ele é maligno. Então, geralmente, na imensa maioria das vezes, nesse tipo de bloqueio, o problema tá lá embaixo, é mais infrarriciano. Dá atropina? Não. Ah, mas eu gosto. Você pode gostar, você pode dar atropina, mas assim, mas não resolve. Como é que é conduta para BAV de segundo grau do tipo Mobitis 2? Qual é a conduta ideal? Marcar passo. A gente já pegou essa ideia. O próximo BAV é desafiador. Olha esse esse é difícil, hein? Mas olha só. Olha pra cá, vamos comigo, ó. P, QRS, T. E tem uma outra P aqui, ó, sozinha. Bloqueada. P, QRS, T, P bloqueada. P conduziu QRS, T, P bloqueou. P conduziu QRST, P bloqueou. P conduziu QRST, P bloqueou. P conduziu QRST, P deve estar bloqueada. Então, repara, aqui eu vejo de novo várias ondas P's bloqueadas, mas eu insisto no conceito. Você não viu nesse eletrocardiograma nenhuma onda P bloqueada seguidamente da outra. Essa P bloqueou, essa conduziu, essa P bloqueou, essa conduziu, bloqueou, conduziu, bloqueou, conduziu, bloqueou, conduziu, bloqueou. Então, de novo, eu tenho ondas P's bloqueadas de modo não consecutivo, de modo não sequencial. Isso é um conceito de BAV de segundo grau, que a gente já aprendeu. Mas o BAV de segundo grau tem que tipificar, não é verdade? Tem que tipificar, ou seja, eu preciso avaliar o comportamento dos intervalos PRs nos batimentos que precedem o bloqueio da onda P. E aqui eu tenho um enorme problema. Porque aqui uma P conduz, a outra bloqueia. Uma conduz, a outra bloqueia. Aí eu pego uma onda P bloqueada aleatoriamente, como essa que está aqui, e olho antes. Eu só tenho um intervalo PR para avaliar. Então eu não tenho, reparem o problema aqui, eu não tenho 2 intervalos PRs seguidos para eu julgar que teve alargamento progressivo ou que se manteve constante. Você consegue entender essa problemática? Porque eu pego aqui aleatoriamente uma onda P bloqueada e no batimento eu tenho só um batimento anterior completo. Eu tenho só um intervalo PR para avaliar, então eu não consigo avaliar se antes do bloqueio dessa onda P eu tive alargamento progressivo do intervalo PR ou não, porque eu tenho só um intervalo PR. Então, eu não consigo avaliar Wenckebach. Eu não consigo avaliar Wenckebach. Esse tipo de BAV de segundo grau, ele é chamado de BAV de segundo grau do tipo 2 para 1. 2 para 1. De cada 2 ondas P's, uma está bloqueada. 2 para 1. De cada 2 ondas P's, uma aparece bloqueada. Bernardo, benigno ou maligno? Difícil dizer. Difícil. Eu posso até inferir algumas coisas, né? Do tipo, como a frequência aqui não está muito baixa, deve ser um bloqueio mais suprarriciano, mais benigno. É uma inferência. Ou algo do tipo, como esse complexo QRS está estreito, talvez seja um problema mais lá de cima, mais suprarriciano. Mas, assim, são inferências. A certeza absoluta se um BAV de segundo grau do tipo 2 para 1 é benigno ou é maligno, é uma certeza que eu só teria, ou só terei, se eu fizer um estudo eletrofisiológico, que é um estudo um pouco mais invasivo do comportamento elétrico do coração. Mas eu insisto, eu posso fazer inferências. O QRS está mais estreito,
talvez seja mais de cima, ou a frequência não está muito lenta, então talvez seja mais benigno, mas são inferências. A certeza maior é apenas por estudo eletrofisiológico. Maravilha? Vamos ao último exemplo de bloqueio atrioventricular, que é o exemplo, inclusive, que a gente vê mais aparecer em prova de residência médica, que é o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, também chamado de bloqueio atrioventricular total, que é o popular BAVT. Esse é o que mais aparece em prova. Repara só, vamos comigo, ó. Aqui estou em D2, eu vejo uma onda P positiva, bonitinho D2, mas está muito longe do complexo QRS. Muito longe. Deve estar bloqueado, tá? Aí vem uma onda T de tatu. Depois de um tempão, vem uma onda P de pato, tá? Aí, aparentemente, pode ter conduzido, tá juntinho. Aí depois vem o QRS, desculpa, vem uma onda T de tatu. Para por aqui rapidinho. Compara essa onda T de tatu com essa que tá aqui. Tá diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho uma onda T de tatu e por cima eu tenho uma onda P de patô. Então para e vou voltar tudo de novo. Aqui eu tenho uma onda P que está bloqueada. Está muito longe do QRS, não deve ter havido condução. Aqui eu tenho uma onda P bloqueada. Essa onda P me deixou na dúvida. Pode ter ocorrido uma condução. Beleza. Essa P está distante, está bloqueada. Essa P está depois do QRS, está bloqueada. Essa P está longe, está bloqueada. Essa P está depois, está bloqueada. Repara só, essa daqui me deixou na dúvida. Mas quando eu vejo o traçado inteiro, eu falo, pô, todas as ondas P se encontram bloqueadas. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de bloqueio atrioventricular total. A onda P e o QRS são completamente dissociados entre si, porque os átrios e os ventrículos estão completamente dissociados entre si. E aí a onda P bate numa frequência própria dela, deve inclusive pela frequência, deve ter uma outra onda P aqui dentro, para manter essa frequência da onda P, né? E aí a onda P tem uma frequência própria dela, o ventrículo uma frequência própria dele, uma frequência intrínseca de jacaré. Como as frequências são diferentes, vez ou outra você pode aproximar a onda P do complexo QRS, como aconteceu aqui, dando o aspecto de condução. Mas quando eu vejo o traçado por inteiro, eu entendo o que está acontecendo. É um bloqueio completo, total, das ondas P, bloqueadas em todos os momentos. Vai ter um encontro casual que pode me deixar na dúvida se houve condução? Sim, porque P e QRS estão em frequências distintas. Elas podem aparecer juntas em alguns momentos. Quando eu olho o traçado inteiro, eu percebo essa completa dissociação entre onda P e complexo QRS, uma completa dissociação entre os átrios e os ventrículos. Isso é um problema porque o que acontece com esse paciente é que a frequência cardíaca dele é a frequência ventricular, né? E a frequência ventricular automática ela é muito lenta, aquela frequência de jacaré. Por isso que BAVT geralmente é algo muito sintomático. O BAVT é uma bradiarritmia que costuma ser enxergada como um bloqueio maligno, mais infrarriciano. Então, qual a melhor conduta para BAVT? Marca-passo. Ah, Bernardo, eu posso dar atropina? Cara, você pode dar, mas eu já sei que não vai funcionar. Porque a imensa maioria dos BAVTs são realmente de problemas infrarricianos. Então, dar atropina você pode tentar dar, mas o que resolve, eu já entendi isso. Num BAVT é marca-passo. Claro, enquanto o marca-passo não chega, posso fazer uma dopamina, uma adrenalina para dar uma acelerada mais adrenérgica? Pode, mas o ideal para BAVT é colocar o marca-passo. Maravilha. Vamos seguir então, vista essa parte mais teórica das bradiarritmias, eu te devolvo para o caso 6, porque aquele paciente, lembra do caso? Ele tinha uma alteração prévia no eletrocardiograma, que a gente não viu que a alteração era essa. E aí, antes dele ser revisto por um cardiologista, ele passou mal, náusea, vômito, mal-estar, foi para o hospital com esse eletrocardiograma. Então, primeira parte da pergunta, qual é o diagnóstico desse eletro? Repara só, nesse eletrocardiograma, tem uma onda P aqui que está muito junto do complexo QRS, não deve ter conduzido. Tem uma onda P aqui, tem uma onda P aqui, né? Tem uma onda P aqui, 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 tem uma onda P aqui. Olhando esse traçado, repara que aqui o segmento ST era mais liso, aqui ele está com uma corcova, porque deve ter uma onda P
também aqui e deve ter outra onda P aqui. Então repara, o que você enxerga é uma dissociação completa entre onda P e complexo QRS, em que simplesmente a onda P bate numa frequência própria dela mantida de onda P e os ventrículos do complexo QRS é gerado numa frequência própria dele, frequência de jacaré. Então o que você tem aqui nesse eletrocardiograma é um bloqueio atrioventricular total. É um bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Agora entenda, esse paciente ele tinha uma alteração prévia no eletrocardiograma a esclarecer, que a gente não viu o eletro prévio. O que tinha de relato da história desse paciente é que ele viveu durante muitos anos em Minas Gerais e na Bahia, mas que reside hoje em São Paulo. Por favor, questão de aí vem o que eu chamo de malandragem, que fazer questões te ajuda, né? Uma questão de cardiologia, em que a questão coloca que o paciente é natural de Minas ou da Bahia, ou que viveu nessas regiões durante muitos anos, são áreas aqui, que nós temos algumas regiões de Minas e da Bahia, que são áreas endêmicas para a doença de Chagas, né? E a gente sabe que a doença de Chagas pode causar repercussões no eletrocardiograma. A doença de Chagas pode causar fibrose do tecido elétrico de condução cardíaca. Então, possivelmente, esse BAVT do paciente é uma fibrose do tecido elétrico de condução cardíaca, talvez causada pela doença de Chagas. É uma possibilidade que a gente consegue enxergar para esse paciente. Mas voltando à ideia, que alteração ele poderia ter previamente no eletrocardiograma? Existe uma alteração que, se você não sabe o nome, vai aprender agora, mas é uma alteração de condução elétrica que é muito associado à doença de Chagas, que é algo um pouquinho menos grave que BAVT. BAVT cortou toda a comunicação, mas às vezes quem tem doença de Chagas faz, na realidade, um bloqueio do ramo direito e um bloqueio de um pedaço de uma divisão do ramo esquerdo, né? Então repara, a alteração prévia muito associada à doença de Chagas é a associação do bloqueio do ramo direito, BRD, com o bloqueio de uma divisão do ramo esquerdo, tá? Que a gente chama de bloqueio divisional antero-superior. Ou seja, só para vocês entenderem o que está escrito aqui, tá aqui o nódo AV, aqui ó, o nódo AV, aí você tem o ramo direito e aqui você tem o ramo esquerdo, tá? Que tem divisões, que tem fascículos maiores, né? Então, o que Chagas às vezes faz? Chagas faz o bloqueio do ramo direito e faz o bloqueio de um fascículo, de um pedaço do ramo esquerdo. Então, essa associação de BRD com bloqueio divisional antero-superior é muito típico de Chagas. Você vir um laudo de eletro, BRD com bloqueio divisional antero-superior, no Brasil, tem que pesquisar Chagas. Tem que pesquisar Chagas, tá? A gente chama de B10, pela sigla bloqueio divisional antero-superior. Em algumas regiões do Brasil, como aqui no Rio de Janeiro, a gente usa também um termo M-bloqueio anterior esquerdo. É essa outra sigla que está aqui. B10, que é essa escrita que está aqui, né? Do bloqueio divisional antero-superior, ou M-bloqueio anterior esquerdo, é a mesmíssima coisa. Então Chagas faz isso com muita frequência. E o cara daqui a pouco ele pode ficar mais grave. Basta que ele aqui, ó, também comece a bloquear o outro fascículo esquerdo. Aí bloqueou tudo, bloqueou tudo. Agora bloqueou tudo, nada desce do átrio para o ventrículo, é o BAVT que aconteceria numa continuidade dessa fibrose que Chagas pode induzir. Tudo bem? Então aqui seria, só para você quem não entendeu, aqui em cima são os átrios, ok? Aqui embaixo os ventrículos. O estímulo chega no nódo AV, aqui tem um ramo direito e aqui tem um ramo esquerdo. O ramo esquerdo tem fascículos, o fascículo antero-superior, o fascículo póstero-inferior. O que Chagas faz com muita frequência? Fibrosa o ramo direito e fibrosa esse fascículo, é o bloqueio do ramo direito e o bloqueio divisional antero-superior. Então, provavelmente, a alteração prévia no elétron era essa. Aí a doença evoluiu e também fibrosou o outro pedaço do ramo esquerdo.
Aí ele bloqueou o ramo direito e o ramo esquerdo todo, bloqueou tudo. DAVT, bloqueou toda a comunicação para que chegasse algum estímulo até os ventrículos. Segunda pergunta, quais foram as medidas terapêuticas indicadas para esse quadro? Repara, eu até vou colocar o eletrocardiograma para a gente conversar o eletro que ele recebeu alta. Mas independente do eletro que ele recebeu alta, o doente faz um BAVT, qual seria a melhor proposta? Marca-passo. Marca-passo. Seria o ideal para ele. Aí aqui eu coloco o eletrocardiograma de alta do paciente. Repara só, aqui a gente está enxergando esses traços verticais, tem um no início aqui também, ó. Esses tracinhos verticais, pretos aqui, ó. Esses tracinhos aqui, eles são as espículas do marca-passo. Porque o que o marca-passo faz? Ele gera rapidamente um estímulo elétrico no coração, para depois o próprio coração seguir, na realidade, dissipando esse estímulo elétrico. Então o marca-passo, começa, na frequência que eu quiser. Esse estímulo forte e rápido do marca-passo, para dar um start na condução elétrica, aparece como uma espícula que a gente enxerga. Espícula QRS, espícula QRS, espícula QRS. Então tem o marca-passo inserido lá no ventrículo, estimulando, né, a atividade ventricular a começar. Então eu, sem o eletro, já imaginava que era o marca-passo. O eletro confirma essa abordagem terapêutica com a colocação do marca-passo no indivíduo. Maravilha? Então repara só, nós fizemos primeiro com o Rafa a discussão das taquiarritmias e depois, nesse tempo, a gente começou a ver a discussão das bradiarritmias. Eu te mostrei as bradiarritmias principais, que vocês têm que saber reconhecê-las, principalmente os bloqueios átrio-ventriculares. E tem que saber se as bradiarritmias, mais importante de prova, são benignas ou malignas. Porque tem que saber, por exemplo, quando é que a atropina não deve funcionar. Eu até posso tentar a atropina sempre, mas eu sei que em algumas situações ela não vai funcionar. Então o ideal já seria querer indicar marca-passo para as bradiarritmias mais malignas. Maravilha? Dá um descanso, intervalinho de uns 15 minutos para descansar a cabeça, limpar a cabeça um pouco das arritmias, porque o último tempo de hoje, para a gente fechar essa tua semana cardiológica, fechar a parte cardiológica do MED, é basicamente para conversar sobre parada cardiorrespiratória, sempre um tema muito importante para a prova, sempre muito importante, sempre com uma ou outra atualização que eu vou comentar contigo, e sempre, né, a parada é um tema muito importante também para provas práticas, para provas de segunda fase, tá? Então dá um descanso que eu volto daqui a pouco.